Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gil Monteiro e avançando aí nesse espaço a ser conquistado nas redes sociais, nós estamos dando início hoje a uma série de reflexões bíblicas, cujo conteúdo sempre estará norteado por uma temática em forma de pergunta. Isto está na Bíblia? Estamos dando início hoje a essa série de reflexões bíblicas. E o nosso propósito, veja, o nosso objetivo por meio desta iniciativa é contribuir não somente para aqueles que são ministrados, mas também para aqueles que ministram a palavra de Deus através de um exame feito nas Escrituras de ideias, de pensamentos, de conceitos que são firmados e terminam resultando num senso comum que leva essas ideias a serem encaradas como verdades bíblicas. E a nossa oração é que nós possamos somar esforços de tal maneira que possamos desenvolver um senso crítico daquilo que nós recebemos, sendo a palavra de Deus para a nossa edificação. E queremos dar início hoje, queridos, com uma ideia, com um pensamento, com uma mentalidade, que certamente você já ouviu diversas vezes, talvez em ministrações, no âmbito da pregação ou no âmbito do ensino, ou quem sabe até por meio de louvores, e a ideia é: os humilhados serão exaltados. Quantas vezes você já ouviu isso? E de que forma isso foi apresentado? Ou seja, no contexto em que isso foi mencionado, qual foi a ideia construída para que você entendesse essa fala? Veja, de um modo geral, nós percebemos que quando esta frase ou essa expressão é utilizada, os humilhados serão exaltados, geralmente isso está vinculado, ou pelo menos gera um sentimento no ouvinte de uma expectativa de uma revanche, a expectativa de uma desforra e até mesmo de uma vingança. Ou seja, alguém que no passado me humilhou, eu devo esperar que amanhã essa pessoa sofra a mesma coisa, passe pelo mesmo processo, e isso acontecendo, eu me sinta exaltado pela desforra e pela revanche. A questão é: isto está na Bíblia? Bem, precisamos então ir para as Escrituras, primeiramente para observar, para constatar se a Bíblia diz isso, que os humilhados serão exaltados. E nós queremos destacar 3 passagens do Novo Testamento que estão nos Evangelhos, onde nós encontramos algo que, pelo menos, se assemelha ao que nós ouvimos em ministrações ou até mesmo em cânticos acerca dessa questão. Veja, queremos ver inicialmente em Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 23, o versículo de número 12. Isto está na Bíblia, isto está nas Escrituras. Veja, em Mateus capítulo 23, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós encontramos num outro evangelho, no evangelho escrito por Lucas, inicialmente no capítulo 14. Avancemos então até Lucas, capítulo 14, e nós queremos destacar somente o versículo de número 11, que diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E por último, neste mesmo evangelho, agora no capítulo de número 18, nós queremos neste momento destacar o versículo 14, que diz assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja, é fácil perceber que a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Bem,
Verificando em outras versões da Bíblia, na língua portuguesa, a versão que eu acabei de ler é a Almeida Revista e Corrigida. Mas se nós observarmos na Almeida Revista e Atualizada, se nós observarmos na tradução brasileira, se nós observarmos na linguagem de hoje, se nós observarmos na versão católica, inclusive, se nós observarmos em diversas versões em português, nenhuma delas diz que os humilhados serão exaltados, ou que aquele que for humilhado será exaltado. Veja, de um modo geral, as versões em português dizem aquele que se humilha, e algumas ainda reforçam dizendo a si mesmo, ou seja, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Bem, já temos então inicialmente esta observação acerca do assunto. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Mas aí vem a questão, e o que é ser humilhado? E o que é humilhar-se a si mesmo? Precisamos agora então construir esses dois conceitos para avançarmos na nossa reflexão. E antes disso é preciso atentar para a palavra humilhar, ou humilhação, ou humilhado. De onde vem esta palavra? Qual é o radical dela? O radical dessa palavra, ela é humus, a palavra humus na língua latina, que significa chão, solo, estar voltado para baixo, se inclinar. É essa a ideia de humus. E dessa palavra latina, nós temos então em português os termos humilhação, humilhado, humilhar e os seus cognatos. Muito bem. Em primeiro lugar, o que é ser humilhado? Pensemos nisso. O que é ser humilhado? De um modo geral, essa situação ela aponta para um plano horizontal, na minha relação com o meu próximo. E nesta relação horizontal, uma força externa, uma força fora de mim, age contra mim, age contra a minha vida, com a intenção, com o objetivo de me jogar para baixo, de me jogar por terra, de me lançar por terra. E isso pode ser feito de muitas maneiras, pode ser feito usando de diversas estratégias, mas com essa finalidade, me jogar para baixo, me jogar por terra, e aí eu me sinto humilhado, eu sou humilhado. E o que é humilhar-se a si mesmo? Aí já precisamos entender que humilhar-se a si mesmo aponta para uma situação não mais no plano horizontal, mas sim no plano vertical, ou seja, na minha relação com Deus. E nesta minha relação com Deus, uma força interna. Veja a diferença. Não é mais uma força externa agindo contra mim. É uma força interna que está agindo contra o meu eu, também, de certa forma, com este objetivo de lançar por terra, de jogar por terra o meu eu, de tal maneira que isso resulte, gere uma dependência. Dependência em relação a essa relação vertical com Deus. Então, ser humilhado e humilhar-se a si mesmo, percebemos que caminham em direções não convergentes, mas caminham até em direções antagônicas. E, a partir de um exemplo bíblico, que está no contexto da última passagem que nós lemos, nós encontramos um exemplo numa parábola narrada por Jesus, lá em Lucas, no capítulo 18, quando fala acerca de dois homens, um fariseu e um publicano. Apesar do texto ser uma parábola, que não corresponde a fatos reais, mas considerando que na parábola são citados personagens que representam classes sociais existentes no primeiro século, ou seja, fariseus e publicanos, nós queremos aqui destacar o exemplo deste publicano para esta ideia de humilhar-se a si mesmo. E aí nós queremos voltar para o texto bíblico, agora em Lucas, no capítulo de número 18, no versículo anterior, que é o versículo 13. Nesse texto bíblico, nós encontramos o seguinte: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Na versão Almeida Revista e Atualizada, esse texto ele é mais esclarecedor para nós. E na atualizada, o texto diz o seguinte, nas palavras do publicano, ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tanto na corrigida quanto na atualizada, esse substantivo pecador, se nós examinarmos na língua original, na língua grega, ele é precedido por um artigo definido. Ou seja, literalmente ele está dizendo o pecador. No Gil, por que ele diz o pecador? Porque o artigo definido, ele denota que ele sentia-se como sendo o maior dos pecadores, o principal dos pecadores, aquele que mais carecia, aquele que mais dependia, aquele que mais necessitava da misericórdia de Deus. E ele, quando diz ser propício a mim, sendo judeu, ele está se referindo ao propiciatório, aquela peça que ficava como uma tampa da Arca da Aliança naquele santuário móvel do Antigo Testamento chamado tabernáculo. E quando ele diz ser propício a mim, se referindo ao propiciatório, o que ele está buscando expressar neste momento? Ele está dizendo algo mais ou menos assim: ó Deus, quando tu olhares para a minha vida, olhas com a mesma misericórdia que tu olhas para o propiciatório, quando o sangue é aspergido para a expiação dos pecados. É isso que ele está dizendo quando ele se refere a ser propício a mim. Então, o publicano aqui, ele se humilha a si mesmo, se colocando debaixo de uma total dependência de Deus, anulando o seu eu de tal maneira que ele depende integralmente, ele depende plenamente da misericórdia de Deus. Sem essa misericórdia, ele, publicano, ele sente-se totalmente incapaz de ter uma relação, de ter uma comunhão com Deus. Ele é um bom exemplo, sim, é um bom exemplo. Mas nós precisamos sempre buscar o melhor, o maior, o exemplo singular na pessoa de Jesus Cristo. Qual é o exemplo que Jesus nos dá de humilhar-se a si mesmo? Não estamos mais pensando em ser humilhado. Já vimos nas Escrituras que o texto bíblico não diz isso. O texto diz: aquele que se humilha a si mesmo. E embora não esteja nos Evangelhos, mas um escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele, quando escreve uma carta à igreja que estava em Filipos, o apóstolo Paulo, por uma revelação que ele tem do Senhor, ele então descreve essa auto-humilhação de Jesus. E nós queremos agora fazer menção do texto bíblico, que está lá em Filipenses, no capítulo 2, é um texto muito conhecido da igreja, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E nós vamos aqui fazer a leitura com algumas interrupções. No versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, um desafio aqui está sendo lançado, de nós termos o mesmo sentimento, a mesma postura, a mesma atitude, o mesmo comportamento que Jesus teve. E aí o apóstolo Paulo, avançando, ele diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, nós queremos destacar neste momento que, apesar da tradução usar a mesma palavra, forma, você percebeu que no versículo 6 está escrito na forma de Deus. No versículo 8 está escrito na forma de homem. Mas na língua original são dois termos diferentes, com dois sentidos diferentes. O que isso nos ajuda neste momento? No versículo 8, quando diz que ele é achado na forma de homem, o texto está apontando para uma auto-humilhação de Jesus na sua natureza humana, no sentido de homem, dele colocar-se totalmente debaixo
de uma dependência de Deus, de uma dependência do Pai na sua encarnação. Não na forma de Deus, mas na forma de homem, ele se submete nesta condição humana, tornando-se totalmente dependente de Deus. E aí, humilhar-se a si mesmo tem essa ideia central de alguém agindo ou colocando-se contra o seu próprio eu, contra a sua própria vontade, contra os seus próprios desejos e submetendo tudo isso à vontade de Deus, colocando-se totalmente debaixo de uma dependência de Deus. E temporariamente, parcialmente, Jesus fez isso na sua encarnação. Então, quando a Bíblia diz que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, em nenhum momento a Bíblia está apontando para uma expectativa de uma revanche, de uma desforra, ou até mesmo de uma vingança. Irmão Gil, e quando um crente pensa assim, a partir de uma ministração que ele ouviu, ou a partir de um louvor que ele ouviu, quando um crente permite que esse sentimento entre no coração dele, e ele fique nessa expectativa de que ele será exaltado amanhã mediante a humilhação daquele que ontem, aquele que no passado humilhou. Bem, pelo menos 2 grandes males acontecem na vida deste crente que se deixa levar por esse senso comum a partir da ideia de que os humilhados serão exaltados. O primeiro grande mal causado na vida deste crente é que ele perde de vista a identidade de quem é o seu verdadeiro inimigo, de quem é o seu verdadeiro adversário. Eu ouvi certa vez que o crente, enquanto ele acreditar que olhando para o rosto do seu irmão ou do seu próximo, ele está vendo a face do seu inimigo, é porque este crente ainda não conhece o seu verdadeiro inimigo. E isto é verdade. De acordo com Efésios capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia nos diz que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não é contra o nosso próximo, não é contra aquele que é semelhante a nós. Mas a nossa luta, a nossa guerra é contra os principados e potestades. Então, quando um crente se deixa levar por esse sentimento de uma desforra, de uma revanche contra o seu próprio próximo, é porque ele ainda não conseguiu discernir de quem é o seu verdadeiro inimigo, o seu verdadeiro adversário. Mas um outro mal muito grande que acontece na vida deste crente, um mal, digamos assim, que desdobra este mal inicial, é de que este crente, ele sufoca, ele oblitera, ele praticamente anula a base da comunhão que ele tem com Deus, que é o perdão. Veja, o perdão é a base da nossa comunhão com Deus. E quando eu não me permito perdoar o meu próximo, ou até mesmo o meu irmão, por algo que aconteceu ontem, no meu passado, quando eu fui humilhado, eu estou nessa atitude, eu estou, como eu disse, estrangulando a minha comunhão com Deus. Mas por que, irmão Gil? Bem, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus diz para mim e para você: e quando estiverdes orando, perdoai os outros. Perdoai. Se vós tendes algo ou alguma coisa contra alguém, perdoai. E aí Jesus completa dizendo: para que vosso Pai que está nos céus também perdoe as vossas ofensas. Será que é por isso que você não se sente perdoado? Mesmo buscando a Deus com sinceridade, com honestidade, com o propósito de abandonar o teu pecado, o teu erro, será que é por isso que você não se sente perdoado? Porque se você não é capaz de perdoar o teu irmão, não é capaz de perdoar o teu próximo, como é que Deus vai te perdoar das tuas ofensas também? Então, ame mais, perdoe mais, desarme o seu espírito. Faça o que Jesus disse. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 milhas com ele. É interessante que Jesus diz isso no sermão muito conhecido como Sermão da Montanha. Jesus fala isso no contexto lá do primeiro século, quando Israel vivia sob o domínio e o governo
romano. E na língua original, se você observar na língua original, literalmente, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 41, tem a ideia ali de um soldado, ou seja, literalmente a tradução seria: e se qualquer soldado te obrigar a andar 1 milha, caminha 2 milhas com ele. Aqui Jesus está se referindo, de acordo com a cultura da época. Veja, as leis de Roma, elas valiam em todo o império, em todas as províncias romanas. E não é diferente com Israel, que fazia parte do Império Romano, territorialmente falando. E uma lei romana dizia o seguinte: quando um soldado romano, quando um legionário romano estivesse em qualquer província romana, ele tinha a prerrogativa de exigir, em nome de Roma, que qualquer nativo daquela terra conquistada carregasse toda a sua bagagem por 1 milha. De acordo com os historiadores, esta bagagem, somando tudo que ele carregava, incluindo mantimentos, incluindo armamentos, essa bagagem pesava em torno de 30 quilos. E este legionário tinha a prerrogativa, queridos, de exigir de qualquer nativo levar esta bagagem por 1 milha. Não importava o que esse nativo estivesse fazendo na hora, se ele estivesse, por exemplo, semeando o solo para a próxima colheita, se ele estivesse indo em busca de um remédio para um familiar seu que dependia daquela medicação, ele tinha que parar tudo na hora, e se ele não fizesse, ele poderia ser morto na hora, julgamento sumário, sentença sumária. Ele seria morto em nome de Roma por desobedecer uma lei romana. Bem, mas essa lei dizia o seguinte: após 1 milha, o direito se invertia. Agora não era mais o soldado que tinha o direito, agora quem tinha o direito era o nativo. E o nativo tinha o direito de pegar aquela bagagem, jogar no chão, jogar no solo e dizer para o soldado: agora acabou a minha obrigação, agora acabou o meu dever, eu não tenho mais que carregar isso. Não importava se esse soldado estivesse ferido, se ele estivesse doente, se ele estivesse fraco, o nativo tinha o direito, dado pela lei romana, de jogar aquela bagagem no chão e ir embora. Aí Jesus diz para mim e para você: não. Ande a 2 milha com ele. Você agora não vai andar por obrigação. Você agora não vai andar por dever. Você vai agora andar por misericórdia. Você vai andar por amor. Você vai carregar esta bagagem por mais 1 milha. Meu querido, minha amada, talvez a tua vitória esteja na 2 milha. Talvez a mudança que você tanto quer no seu casamento, na sua família, ou até mesmo no seu ministério. Talvez essa mudança ela dependa de você andar a 2 milha, a milha do amor, a milha que não tem obrigação, a milha que não tem dever, a milha que não guarda raiva, que não guarda revanche, que não guarda desforra. Ame mais, perdoe mais, desarme o seu espírito, porque os humilhados não serão exaltados, mas aqueles que se humilham a si mesmos, estes sim serão exaltados. Uma exaltação que não será a partir daquilo que o meu próximo está sofrendo, não a partir do que o meu próximo está passando, mas uma exaltação que o Senhor nos dá, uma exaltação que somente Ele pode dar, mediante a nossa dependência, mediante a nós nos submetermos à sua vontade, nos submetermos ao seu querer, glorificando o seu nome e exaltando o seu reino na terra. Até a próxima.